Costumo Dizer é um podcast com Paula Neto e João Berão, feito de conversas sobre comunicação, com convidados inspiradores que não se citam, mas podiam. Então, João, como é que tu costumas dizer? Olha, eu costumo dizer que é preciso empatia na comunicação. Empatia e assertividade, não é? É empatia, assertividade e no fundo, por exemplo, para mim, que falo muito com os braços, tenho sempre esta dúvida se a comunicação e a palavra têm que ser visuais. Como é que nós fazemos para substituir os gestos e a emoção e a fisicalidade só através da palavra? E aliás, isto é uma boa ideia para trazer uma boa oportunidade para trazermos aqui à conversa a Ana Margarida Oliveira. Olá! Olá, Ana Margarida, a linguagem visual é o teu elemento, não é? É um dos meus muitos elementos, diria eu. Então, Mas olha, Ana Margarida, deixa-me só aqui apresentar-te, pode ser? Claro, Então, Ana Margarida é produtora, editora de conteúdos da RFM, adjunta do diretor da RFM, produtora de programas da manhã, responsável por conteúdos de entretenimento e publicitários, licenciada pela Faculdade de Letras de Lisboa, escritora, 10 livros editados, mãe de 2 filhos, nasce em Lisboa, gosta de pesquisar, é comunicadora, é formadora na área da assertividade, da empatia, e português correto. Depois temos de falar um bocadinho eu sobre isto. quero muito saber tanta o que é coisa, isto. não Quero sabia, muito saber o que é isto. não sabia que tinha feito já tanta coisa na vida. Não, Sou nova. mas a verdade é que ler o teu currículo cansa um bocadinho. Se cansa, não cansa. Ainda nem- e ainda É nem sequer entediante acabou. mesmo, é entediante. Não, não é nada entediante, é por acaso entusiasmante, é bastante entusiasmante, sim. Então, mas já agora deixa-me só dizer aqui o seguinte: Termina. tu achas que as palavras levam a todos os destinos? Acho que as palavras são matéria-prima da comunicação, não é? Vamos ao supermercado das palavras, vamos escolher as palavras que precisamos para determinado tipo de comunicação, juntamos-las com os conectores certos, a palavra certa no sítio certo e comunicamos para quem nos está a ouvir. E, portanto, se nós pensarmos um bocadinho, isto é um bocado como o Walt Disney dizia, não é? Ele dizia aos seus colaboradores que a criatividade era como a ginástica, treinava-se. Então, se nós treinarmos isto, nós conseguimos construir tudo aquilo que nós dizemos na comunicação oral e escrita para os públicos para quem estamos a comunicar. E o que eu estou aqui a aprender contigo é que, em relação à criatividade, já tinha essa dimensão. Quer dizer, que a palavra também se treina, não é? A palavra Isso. também se treina. A construção das frases, a construção do teu ato de comunicação também se treina. É verdade. A palavra certa no sítio certo Claro. tem um impacto brutal. E há pessoas que têm um talento natural para esta orivesaria. Orivesaria, A disseste? filigrana. Das palavras, Sim, sim, sim. e isso, alguns li que tu és fascinada pela arquitetura da escrita, não é? Isso mesmo. E há pessoas que têm um talento incrível, não é só na escrita, têm um talento incrível para fazer uma combinação de palavras e que depois dá uma peça espetacular. E a peça pode ser só num discurso, numa conversa, mas também depois quando é levada para a É verdade. escrita. Eu uso uma imagem parecida com a tua, só que com plasticina, porque pronto, eu não vou ao ouro, fico só na plasticina, não chega, Sabes como é à que é? filigrana. Eu tenho É mais sempre- moldável, a plasticina é mais Sim. moldável, não é? Sim, Sim. Mas eu na tenho um verdade a delírio de comunicação, grandeza. sim, eu fico na plasticina. Na verdade, as palavras e a conjugação das palavras, a construção, é um bocado como a plasticina, e eu sou mesmo fascinada por esse tipo de arquitetura. Se há coisas que eu gosto de fazer, é ou construir um texto do zero, ou fazer edição de texto, não é? A partir de textos que já estão escritos, e que me pedem muito esse tipo de trabalhos, e mexer naquilo tudo, e trocar palavras, substituir, encurtar frases, porque as frases curtas são extremamente importantes, tirar advérbios de modo, como aquele que eu acabei de dizer agora, extremamente, que só empata a comunicação, portanto nem sei porque é que estou a dizer aqui agora, e dá-me um gozo brutal ver depois aquela primeira peça e depois a peça depois trabalhada. A síntese dá trabalho, não é? A síntese dá trabalho. E aprende-se bastante o poder de Aprende-se. síntese na rádio, não é? Porque tu tens meia dúzia de segundos ou poucos minutos para criar imagens na cabeça das pessoas, para impactar as pessoas, para atrair as pessoas para aquilo que
estás a dizer na rádio e as palavras são importantes, a forma como tu começas. Eu tenho um lema que é: tu deves sempre começar de forma tão boa e tão forte a primeira frase que toda a gente quer ver a segunda ou ouvir a segunda ou ler a segunda. Olha, sabes que isso é muito engraçado porque eu arranco as formações exatamente assim, que é, há 2 momentos, que nos ouvem, que é quando arrancamos e quando fechamos. Fechamos. E Sim. quando e depois no meio as pessoas dormem um bocadinho, mas não faz mal. Quando arrancamos, porque é o momento em que as pessoas se sentam, olham para nós e pensam assim: "Deixa lá ver o que é que ela tem para dizer". E se nós começamos de uma É maneira exatamente isso. Sim, insípida, sim. perdemos logo, Sim, tens quer que dizer, vamos agarrar o teu público logo nos certo. primeiros 5 segundos do E ouro. como é que. Uma dúvida. Como é Vês, que. Agora já fui ao ouro. vês. Como é que tu geres isso nestes desafios de produzir um programa da manhã? Como é que se trabalha essa síntese? Eu acho sempre, quando se faz um programa da manhã, isso é uma maratona, não é? Porque Sim, corrige-se de um dia para o outro, etc, sim. Eu etc. neste momento já não estou no programa da Sim, manhã, sim. estive durante muitos anos, fui produtora do programa da manhã da Não, RFM. Sim, eu sei disso. Eu estou a sim, perguntar sim. como é que para partilhares connosco Claro, essa é um experiência. trabalho de equipa. É um trabalho de Uhum. equipa porque quem vai à antena, o animador, a animadora ou o grupo de animadores, Claro. porque os programas da manhã têm todos mais do que uma pessoa, nas rádios e na nossa também, tem 3 pessoas na manhã. Portanto, é um trabalho de equipa que, juntamente com a produção, e também há pessoas da produção das redes sociais, porque isto agora casa tudo, não é? Que é uma área à qual tu agora também estás Também ligada, estou não é? ligada, sim. Um, e És tu uma tens de espécie estar de em mulher cima. banda. Mulher banda. O Mano Show. Aquela imagem dos circos Sei. antigos Com os pratos todos. sim, daquela pessoa que tocava todos os instrumentos, não é? Sim, És tu. sim, mais ou menos, mais ou menos. A verdade é que depois tocas uns melhores melhor do que outros, não é? Acontece. Então, no programa da manhã há um trabalho de equipa entre a produção e os animadores. E é um dos motes é estar sempre em cima da atualidade. Tens que falar daquilo de que as pessoas falam, não é? Portanto, tens de estar em cima da atualidade e apanhar ali ângulos que são relacionáveis com a vida do dia a dia das pessoas ou que são simplesmente engraçados, são divertidos. E depois é preciso puxar pela cabeça. É claro que com os anos e com as experiências, isto depois torna-se mais fácil. E as pessoas que estão, no caso da RFM na manhã, são ótimas a fazer isso. Claro. Há sempre alguém que se lembra de qualquer coisa e que sabe que se está a falar daquilo e, portanto, é arrancar para os vários momentos. E agora fizemos, por exemplo, a música de Natal da RFM, que tem sido um sucesso e que foi buscar também as coisas importantes do ano, não é? Claro. O ChatGPT e o todos do Papa Francisco. As referências do As momento, referências do não é? momento, Claro. aquilo que marcou as pessoas ao longo dos anos, razão ao que longo do ano. a razão que eu te estava a fazer também essa pergunta de como é que tu gerias isso, ou como é que a produção gera isso, é porque muitas vezes nós pensamos numa equipa de rádio, como acontece também com as bandas, e só se pensa no frontman, não é? Sim. Ou nas pessoas que estão na linha da frente. E é interessante perceber que a comunicação se constrói, e tu já disseste isso aqui connosco, se constrói em equipa. A E equipa, que às vezes sempre a as pessoas equipa, que sim. dão, aqui não é dão a cara, mas é que dão a voz, Uhum. as pessoas que dão a voz. Agora também dão a cara, que nós temos Sim. vídeo e Agora é tudo. tudo. Não, este podcast também é filmado agora. Sim, sim. Sim, Agora, também. tudo Agora agora, sempre tudo agora imagem. tudo agora são a imagem. Exato. Mas as pessoas que dão a voz e que agora dão cara têm também esse equilíbrio. Uhum. E aqui Sim, não é sim. só. Toda a gente entende que há uma série de técnicos que ajudam tecnicamente o programa a funcionar. Mas é interessante ter-te aqui connosco porque ajudas-nos a refletir sobre a ideia que há uma série de pessoas que ajudam a comunicação de toda a gente a Toda a acontecer, gente, não é? exatamente. É seguramente um grande trabalho de equipa. Na rádio, nas televisões, nos podcasts, há sempre alguém que não se vê e que está lá também, não é? Pois. Mas Eu sou claramente uma mulher de bastidores. Eu nunca gostei de ir para microfone e estar na linha da frente. Eu sou claramente e decididamente uma mulher de bastidores. mas esta ideia da imagem é muito interessante porque a comunicação na rádio eram as palavras e a voz. Uhum. Mas alterou aqui o paradigma. Aliás, comunicar não é só palavras,
não é só voz, é também imagem, é Claro. comunicação não verbal, etc, etc. Sabemos disso, não é? Claro. E alterou aqui um bocadinho o paradigma. As pessoas começaram a ter alguma preocupação com a ideia de imagem ou não. É tudo muito orgânico e fica como fica, porque a rádio continua a ser a rádio e a voz continua a ser o veículo, etc. A rádio continua a ser a rádio, claramente, até porque as pessoas ouvem nos carros, ouvem online, nos trabalhos, nós sabemos, porque depois lá está, temos dados, não é? Claro. E analisamos, e sabemos que há milhares de pessoas a ouvir a RFM, por exemplo, ao longo do dia, no portátil, no trabalho, não é? Portanto, a rádio continua a ser voz, música, não é? Companhia. Só que, obviamente, desde há uns anos para cá que há imagem, há redes sociais, há sites, há apps, não é? Há aplicações, há tudo, portanto a imagem está lá. Nós estávamos a falar aqui que a palavra era muito importante, era fundamental, levava-nos a todos os destinos, mas se tu preferires a palavra com uma voz muito triste, entediante, Pois aí é a parte da cansativa, interpretação. ela não te leva a destino Sim, nenhum. sim. Leva-te ao sono, por exemplo. Sim. Ou se for ao contrário. Ou se for Sim. ao contrário. Leva-te à alegria extrema. Exato, leva-te à exuberância e ao desespero, não é? É verdade, isso é a interpretação, não é? E os animadores de rádio não é? Dominam a arte da interpretação. Por isso é que eu dizia há pouco que é muito importante fazer frases curtas, porque as frases curtas também permitem uma melhor interpretação, não é? Se tu fazes frases muito longas, perdes-te e já não emoção sabes. perde-se, a emoção Sim. perde-se no caminho. Eu acho que consigo entender isso da minha própria experiência, do meu próprio palco, mas acho isso muito interessante haver essa partilha. Tu estavas a dizer uma coisa que eu gostava de ir buscar, que disseste-me que eu acho que era uma coisa que se calhar há 20 ou há 30 anos era mais de senso comum e que hoje em dia, com a multiplicidade de meios, tenho dúvida se terá perdido. Disseste que a rádio é companhia. E é. E eu acho essa ideia muito bonita. Acho uma rádio é ideia muito bonita companhia. e acho muito bonito que quem faz rádio, quem Sim. está na rádio, como tu e É todos os companhia, profissionais, proximidade. e vocês ainda sentem isso, ainda Sim, sentem, sim, sim. ainda sentem esse poder da Sim, sim, o rádio. feedback que temos dos ouvintes, que agora também é muito mais frequente e próximo também, não é? Porque antigamente, eu quando fui para a rádio, há 2 anos, estou a brincar. Ontem? Ontem. Eu quando fui para a Estás. rádio, o feedback que nós tínhamos dos ouvintes eram cartas que chegavam, porque não havia internet, não havia e-mails. Depois Como assim? Tu já Já trabalhavas quando não havia internet? trabalhava só assim um bocadinho. E depois começou a haver e-mails e, portanto, recebíamos pelos e-mails, não é? Recebíamos o feedback todo e agora nas redes sociais tu vês em cima da hora o que é que as pessoas estão a dizer. E, portanto, para as pessoas, para os nossos ouvintes, e acredito para os ouvintes das rádios todas, mas a melhor de todas é a RFM. Claro. Com certeza. Percebemos A essa rádio é percepção. companhia e proximidade, sem dúvida nenhuma. Nós somos, os nossos animadores são amigos lá de casa dos nossos ouvintes. Ok. Olha, entretanto, fizeste uma pós-graduação Fiz. em marketing digital. Atirando certo? para fora de pé, é verdade. É verdade. E precisamente aqui só estamos a falar de comunicação, não é? Outro meio, outro meio canal dentro da área da comunicação, sim. dentro Sim. da área da comunicação. Sim, fiz porque senti necessidade. Como disseste há pouco, eu sou de letras, não é? Sou da Faculdade de Letras e tenho algumas outros cursos e formações e mais uma pós-graduação também na área das letras sempre. E a dada altura senti que precisava de saber mais de marketing digital e de redes sociais, porque Numa outra linguagem. sim, Numa outra linguagem, e é não o que acontece nos dias de hoje. E apesar de estar há muitos anos da reforma, E estás? mais ou menos. Mas estou bem, estou tranquila com isso. Estou tranquila com isso. A verdade é que achei que precisava de saber mais. Muito mais do que saberes fazer uma publicação ou do design da publicação, há toda uma estratégia por detrás das publicações que tu fazes e a forma como tu estudas os dados para perceberes onde estão fragilidades e onde podes crescer. É um mundo. Aquilo é um mundo. Eu, quando saía de cada aula da pós-graduação e quando acabava cada cadeira, eu achava que aquilo era mesmo só a ponta do iceberg. Aquilo é um mundo. Dá-te vontade de continuar a escavar para saber mais. E é muito interessante perceber como é que, depois no que é o teu dia-a-dia, sim. na rádio, como é que depois tu transportas isso
a ação da rádio, não é? Sim, para porque essa nós missão de temos redes companhia, sociais e claro. sites e é tudo storytelling. Portanto, tu contas sempre uma história, mesmo quando os meus colegas animadores abrem o microfone e só têm 6 ou 10 minutos para falar, eles têm sempre que fazer storytelling, eles têm sempre que contar uma história. Porque se tu não contas uma história com princípio, meio e fim, ainda que só com 6 segundos, ninguém te ouve. Claro. Ninguém te ouve. Eu acho que agora esse tema do storytelling, acho que é um bom momento para introduzir uma coisa que a Paula disse no princípio, que era, queríamos explorar o que é de seres formadora de português correto. Eu tenho imensa curiosidade, né, sobre isso, não podemos deixar ir embora sem falar sobre isso. Pois não. Então, Eu percebo, senso comum, percebemos o que é que isso quer dizer, mas queremos pronto, então, os pontos são estes. Eu acredito que um orador ou alguém que comunica de um para um ou para um auditório mais cheio não deve fazer erros de português, porque a tua apresentação pode ter tudo no sítio, não é? Pode ter uma boa abertura, um bom desenvolvimento, com histórias lá no meio que também agarram o teu público, com um ótimo fecho, e depois faz um erro de português e não só a tua credibilidade é beliscada, como o impacto que querias ter em quem te está a ouvir ou a ler vai por água abaixo. Portanto, é muito importante não fazermos erros de português. E tu achas que... E eu, só para... Não, como é que... Tu perguntaste como é que eu dou uma formação Claro. em português correto. Sim, Então, sim. eu ao longo dos meus anos de experiência fiz uma lista dos erros mais comuns que os portugueses letrados fazem. Tu adoras listas. É que adoras listas. Por acaso eu faço muitas listas, em grande parte mentais. Sim. Quando eu partilhei há dias contigo que sou boa a fazer malas de viagem, eu não escrevo uma linha. As listas ficam todas na cabeça. Eu sei exatamente o que é que lá vou pôr dentro, porque tenho a lista na minha cabeça. Mas tu Por estás a enquanto dizer- ainda tenho esse tipo de memória E nessa lista dos erros de português. dos erros de português, O que é que ela quais tem, são por os exemplo? mais comuns? Há vários bastante comuns. Vou dizer um que é bastante comum, que é o verbo haver, com o sentido de existir, é sempre dito no singular, não é? Passado, Sim. presente, futuro, em qualquer... Portanto, eu tenho que dizer há reuniões, e tenho que dizer haverá reuniões, e não haverão, e tenho que dizer houve reuniões, ok? E aqui já se notam alguns erros, sobretudo no futuro. Há muitas pessoas que dizem haverão reuniões, quando tem que ser haverá reuniões. Mas... o verbo auxiliar que vem com o verbo haver com sentido de existir também tem de estar no singular. E, portanto, o que está correto é dizer vai haver reuniões amanhã. E tu ouves frequentemente vão haver reuniões amanhã. Certo. Olha, Tu- Este é um dos erros Tu mais disseste uma comuns. coisa muito engraçada, disseste uma coisa muito engraçada que é, eu fiz uma lista dos erros comuns dos portugueses letrados. E eu Letrados. acho isso muito interessante, porque é sempre interessante quando nós trabalhamos todos os três trabalhamos em comunicação de forma profissional em várias áreas, e há sempre um imaginário, sempre não sei, mas os valores absolutos são traiçoeiros. Pois As são. generalizações são traiçoeiras, claro. Não sei se é sempre, mas acredito que existe com bastante frequência a ideia de que os erros são uma coisa dos ignorantes e dos iletrados, e é muito interessante convocar as pessoas mais letradas para a Uhum. ideia de que vocês, se calhar, também têm uma coisinha ou Sim. outra a corrigir, hã? Eu não falo assim. Porque não falas com este ar de programa infantil? Não é assim que diriges aos teus formandos? Não. Olha. Eu fico um bocadinho desiludido. mas Ana E com as Margarida, percentagens, há imensos erros da concordância verbal com as percentagens, porque quando tu dizes um número e depois a palavra porcento a seguir, o verbo deve concordar com o número e não com a palavra porcento. pois, Não é? Portanto, tu dizes 2% gostam. Ok? Porque Uhum. 2% é mais do que 1. É aqui que a gramática se junta com a matemática, não é? Se for 1%, o verbo está no singular. A partir do momento em que é mais do que 1%, o verbo tem que estar no plural. E com a última palavra que se escreve ou que se ouve é a palavra porcento e ela está no singular, existe a tendência para pôr o verbo no singular e ele deve concordar com o número. portanto, tu trabalhas mais esta ideia gramatical e menos o modo como as pessoas dizem as palavras. Por exemplo, as pessoas dizem muito pejorativo. Sim, As sim, diferenciadas, letradas, letradas, essas que sim. dizem Eu trabalho mais pejuram tudo. Sim. Juram a pé juntos. Pejuram a pejuram. Sim, tenho um ou outro exemplo desses, só que esse não faz parte da lista dos erros mais comuns. Ok.
São mais estes. E a verdade é que tu, imagina, numa comunicação oral com a tensão, os nervos, a pressão, podes às vezes atrapalhar-te em alguma palavra ou na fonética de alguma palavra, não é? Eu aí dou sempre aquela dica: se há uma palavra que nós sabemos que não nos sai bem, porque é comprida, porque tem muitos R's, é melhor, quando estamos a preparar a nossa comunicação ou aquilo que vamos dizer, nós evitarmos dizer essa palavra, não é? Claro, ou substituí-la, Invulnerabilidade, por exemplo, aquelas palavras que às vezes tropeçamos, é normal. Agora, os erros gramaticais são evitáveis e não é pela tensão ou pela pressão. Estás a dizer uma coisa que eu acho muito interessante e que muitas vezes, do meu percurso, não sei, desafiei clientes e parceiros para fugirem dessa armadilha, e agora, que é a ideia de que nós não somos escravos do dicionário inteiro, não é? Não E somos. portanto, quando não estamos confiantes com uma determinada Sim, palavra, com a forma como ela, não é só a questão do tempo verbal, às vezes é como é que ela se encaixa na frase. Sim. E nós muitas vezes vemos na televisão e na rádio, vemos e ouvimos na rádio, pessoas a tentarem utilizar aquilo que às vezes dizem num senso mais comum, a tentar falar caro, não é? Sim. A tentar ser mais erudito, Sim. e de repente a palavra está completamente fora de contexto. Certo. E isso é o contrário, por exemplo, das regras da assertividade. Tu deves ser claro e objetivo naquilo que dizes, e as palavras, para toda a gente perceber, as palavras devem ser claras, e portanto o melhor é não usar palavras cujo significado ninguém conhece, não é? Se eu tivesse aqui... Eu fui uma mãe seródia. Se eu disser isto, ninguém vai perceber, não é? Fui mãe tardia, tive filhos tarde. Ninguém vai perceber. Portanto, qual é o ponto? É eu chegar ao meu auditório, ou a quem me lê, ou a quem me ouve. Se o ponto é esse, eu devo ser clara e objetiva, não é? E não utilizar palavras que ninguém conhece. Em todo caso, criar aqui uma provocação, que é... não sendo escravos do dicionário, que eu concordo, e aliás eu concordo com tudo o que vocês dizem, porque eu sou uma pessoa muito dada à concordância, eu sou muito dada à concordância, portanto, logo por aí, mas não obstante, a verdade é que também as pessoas têm um acervo de palavras baixo. É uma coisa que eu Porque reparo. não leem, possivelmente. Porque Ou não leem leem, pouco. porque não as ouvem, porque não fazem batota, porque uma batota que eu acho que se pode fazer é: escreve-se um texto, prepara-se um texto, lê-se um texto e depois vão-se procurar sinónimos, não é? Sim. As pessoas dizem rápido, mas podem dizer veloz, Certo. e isso dá uma cor e uma força àquilo que tu estás a dizer, e a maior parte das vezes as palavras são sempre as mesmas. As pessoas têm pouco acervo, não sendo um escravo, também não, que é verdade, também não podem ter tão poucas palavras. Mas espera aí, que este raciocínio vai para aqui. Como é que uma pessoa que adora as palavras, num certo sentido, em todos, tem muitas palavras dentro de si, lida com as redes sociais, onde as palavras são iguais a todos. Existem que para explicar que se ri, não é? Capa. Que nem Imensas nem chega a ser onomatopeias, uma sim. Palavra. Emojis, onomatopeias. Os sim. Mas emojis, o que nem ok. sequer é uma onomatopeia, não é? Nem sequer, Quer pois dizer, não sei, não. há pessoas uma pessoa que Não tenha os sei, dentes deve haver um colados, animal que uma faz pessoa que tenha os dentes colados, Eu acho diz que há assim, não é? animais que fazem que. E como é que isso te arranha? Quer dizer, ou não, ou ok, está tudo integrado, perfeito. Nas redes sociais não me arranha muito, porque enfim, é um mundo aberto, é um mundo aberto a todos, e toda a gente tem acesso às redes sociais. Não me incomoda muito, até porque eu só sigo as páginas e as pessoas que me apetece. Portanto, se alguma conta ou algum perfil me irrita porque tem um péssimo uso do português, ou porque usa sempre as mesmas, eu simplesmente me desamigo, não é? Pronto, agora... Desamigar é uma expressão fabulosa também. Não é? Desamigar. E é forte. É forte. Não, é uma expressão, eu acho que é, desculpa estar a te interromper, mas acho que sempre achei isso que acabaste de dizer, que desamigar é uma palavra que tem uma carga emotiva enorme. É verdade. Ser desamigada. Se calhar vão fazer um emoji para desamigar. Se calhar. Porque traz uma Assim. emoção.
Atrasado. Nas redes sociais não me incomoda muito. Eu simplesmente não sigo ou não vejo, não é? Tu tens essa escolha, o E livre-arbítrio, também, podes se calhar, escolher o que te Mas apetece. a verdade é que nas redes sociais tu, além de teres necessariamente de ser frugal, não é? Uhum. Porque também não vais pôr ali a escrever tomos e tomos numa resposta, não é? Sim, aliás, as publicações com muita palavra eu também não as As pessoas leio. deixam cair. Eu própria não as leio. Claro. Mas olha, eu trabalhei com um revisor, o grande Batista, que dizia uma frase que é: o povo é que faz a língua, não é? E faz. A língua evolui isto para pela lei do dizer que menor esforço. os meios também criam o seu próprio contexto, não é? E se calhar o que estás a dizer é que as redes sociais também ainda estão a definir, ainda estamos todos a aprender como é que se comunica nas redes sociais, e se calhar há uma série de novos protocolos de linguagem que nós temos que aceitar, que nas redes sociais são Isso há, sim, isso há. Até porque são o hábito do meio, não é? até porque as redes sociais assentam muito mais numa linguagem verbal do que numa linguagem escrita, não é? Exato. Portanto, e a partir desse momento tu aceitas muito mais muitas coisas do que no registro escrito, não é? Portanto, aceitas ali coisas que a mim não me incomodam, incomodar-me-iam num livro ou Isso é muito engraçado num a dizer artigo. que é uma escrita da verbalização, É não uma é? escrita verbal, Uma escrita completamente, verbal. sim. E isso não me incomoda, porque a rádio também tem uma linguagem muito verbal, Claro. não é? Sim, tem Depois- uma linguagem visual até. Visual, claro. E agora, já no site, mesmo tudo aquilo que nós escrevemos para o site, também temos cuidado, como é evidente, mas escrevemos com uma linguagem muito, muito informal, muito familiar, com as técnicas todas que levem uma pessoa a querer ler o texto todo do princípio ao fim. E como é que Que é diferente olha, de um livro, estás não a- é? É um tá- registro diferente como é de que um, se de um faz? livro. Como é que se faz? Muitas vezes acontece, enquanto observador, que sentes que uma determinada. Não estou a dizer que seja o caso da RFM, mas. Não, e não estou de facto, mas muitas vezes um determinado meio de comunicação quer fazer uma linguagem informal. Estávamos aqui precisamente a falar sobre o facto de as redes sociais são muito informais e têm têm uma escrita verbal. E depois hoje, há a ideia da linguagem próxima. E muitas vezes nós vemos que não só os meios de comunicação, as marcas, as empresas pretendem ter uma linguagem próxima, mas depois essa linguagem próxima fica artificial, porque depois não Pois há, lá está. há E certas aí palavras que não se lá podem está. usar, não E aí é? entra o outro ponto fundamental, que é a autenticidade. Pronto. Exatamente, Portanto, exatamente. quem comunica ou quem escreve tem de ter esta característica. Não pode Sim. ser forçado. Não pode não ser é? forçado. Não, Não. sabes que isto agora só porque isso faz muito sentido. Uma ideia generalizada que deve-se abrir um discurso ou uma apresentação com graça, com uma piada, que é um extraordinário quebra-gelo. E é desde que seja tenhas autêntico. piada. Desde que sejas autêntico. Não, desde que a claro. piada tenha Exatamente. piada Não, e não. que a pessoa saiba contar. É São que dois, és- são logo dois, Não, são logo claramente. duas peças de Lego. não é? Claramente, Sim, sim. são duas peças de Lego, mas acima de tudo tu tens de ter piada, porque tu és um indivíduo que és conhecido por ser uma pessoa muito séria ou calma ou muito orientada para os objetivos e portanto não tem lateralidades de piadas, etc, etc, mas depois disseram-te, não, Agora para o isto jantar de Natal da melhor- empresa, o doutor o tem que dizer melhor uma é graça. arrancar, Tem que dizer uma se graça. vais chegar tem que arrancar com uma piada. Só que essa pessoa pode arrancar com uma história que é emocional e que envolve sem ter piada, não precisa ter piada. Não Há várias precisa maneiras ter de começar. piada, Não é? exatamente, mas é aqui que se perde a autenticidade. Autenticidade. E a empatia. Sim, sim. E a E a empatia. empatia. E a E a empatia. empatia. E a empatia, não é? Porque a determinada altura aquilo fica tão plástico, tu não te identificas. E é preciso ter piadas, Jó. E tu acrescentas que a graça tem que ter graça. O indivíduo sem graça tira a piada a uma grande piada. Claro. Certo. Quer dizer, às vezes dá a Porque volta, não é autêntico. Porque não Às- é autêntico. Ou então dá a volta e as pessoas acabam por se rir dele, não é? Sim. Sim, aquela mas coisa tira a que- piada. Não se riem com ele. Está só a gente a rir, ele acha que a sala Não está. se riem acha com ele, Sim, não se riem-se riem, dele. sim. Ele acha que deitou a sala abaixo e na Mas, verdade na está toda a verdade- gente a rir porque ele é tão. Pronto, ele está a resultar tão mal, tão mal. E autêntico, sim, isto tudo porque é importantíssimo ser autêntico naquilo Sim. que faz. Portanto, se o tal senhor engenheiro no jantar de Natal tiver de fazer um discurso
curso e desta vez teve aconselhamento para a comunicação, ele deve começar com uma analogia, com uma história qualquer que lhe aconteceu e que rime com a sua personalidade e com o seu perfil. Sabes que para manter a autenticidade. na minha ligação, no teatro de improviso há uma regra de ouro que é não tentes ter graça. Sim, sim. Porque a vida é engraçada e, portanto, quando a pessoa improvisa, naturalmente o improviso cria situações engraçadas sem que elas tenham de ser forçadas. E uma outra coisa que eu estou a extrair aqui desta nossa conversa é precisamente a importância da empatia, porque essa personagem que nós chamamos o engenheiro, parece uma personagem de Hermano José, mas é o engenheiro no jantar de Natal. É mais interessante, tu disseste uma coisa muito engraçada, muito interessante e engraçada, que é, ele pode contar uma história. Ou seja, ele vai criar uma empatia com a audiência, criar uma relação com a audiência, sendo ele próprio, sem precisar de dizer uma graçola. Porque empatia é isso mesmo, empatia é criar ligações com quem te vê, lê ou ouve ou vê, não é? Claro. Criar ligações. Aliás, a comunicação com impacto é uma comunicação que estabelece o tempo todo ligações com quem está a ver ou a ler ou a ouvir, não é? A empatia é só isso. Não é ser simpático. É criar ligações. E tu podes criar uma ligação com uma palavra. Sim. Não é? É melhor com 2 ou 3, é verdade. Olha, por falar em palavras, nós não vamos deixar aqui cair, que temos aqui presente, e a propósito também da empatia na comunicação, o facto de, só assim de caminho, de seres uma escritora com 10 livros publicados, que não é assim, toda a gente tem vontade daquela coisa. Não sei se sou escritora. Ter um filho. Tenho 10 livros, tenho 10 livros publicados, não sei se sou escritora. Eu ia promover nesse âmbito, porque eu acho que toda a gente tem aquela coisa de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Pronto, e a pessoa escreve um livro e pensa assim, caramba. Já plantei 2 árvores. Sim, o Ethan Hawke conta essa história, diz que escreveu uns livros e que podem achar que ele não é grande escritor, mas ele perguntou ao outro, e tu escreveste algum? Sim. Eu escrevi, pronto. E portanto há sempre essa coisa. Mas quando a pessoa publica 10 livros, acho que já sei um bocadinho desse âmbito, acho que já podemos dizer, e ainda por cima com uma incursão grande na ideia do romance histórico. Sim. É verdade. Olha, eu posso responder a esta questão do João primeiro. Só para dizer que eu já li, não li todos, até porque são 10 e eu leio pouco, não é? Mentira. Como se nota pela tua falta de vocabulário. E não li todos, mas eu já li Ana Margarida. E Ana Margarida é uma escritora. E é sério, estou a falar muito a sério. Não, já tinha dito. Não tenho nessa conta. Está desfeito o mistério. Não tenho nessa conta. Mas pronto, agora acho que deves responder ao Jorge. Achei que devia fazer aqui esta declaração dos teus interesses, porque na verdade és uma escritora. Já não me lembro da tua pergunta. Sim, eu também não tinha nenhuma pergunta. Só queria. Árvore. Sim, porque eu tenho 2 filhos, já escrevi 10 livros e já plantei 2 árvores. Sim, pronto. Uma em Portugal continental e outra na Madeira. Uau. Não sei se isso conta para o provérbio. Havendo uma no continente, portanto, eu acho que há uma regra que isto tem que ser onde a pessoa reside. É? Então tem que contar mais uma. A pessoa tem que ser onde a pessoa vota, não é? Lá na escola. Lá na escola onde vou votar. Na escola onde o João andou, que eu também andei, mas escrevi uma árvore que o meu tempo não vi, ainda não percebi para isto. Chupei um ano. A árvore cresce muito depressa. São as figueiras. Mas fala-nos dos meus livros. Sim, fala-nos dos teus livros, e eu gostava também de puxar os teus livros, e neste nosso tema de hoje, que é esta ideia de empatia, da comunicação, como é que se tu és uma escritora que escreves para ti, ou se estás a escrever para os outros. Sim, escrevo sempre para os outros. Para os outros, sim. É como na rádio, como na comunicação, é sempre para os outros. Eu escrevia para a rádio, não é? Escrevo. Eu escrevia para a rádio e houve um dia que o meu irmão, Pedro Oliveira, me desafiou e disse, isto já foi para o primeiro livro, que já saiu, já nem sei, ontem, não foi? Há uns anos, e o Pedro desafiou-me, porque é que não escreves um livro? Porquê é que não escreves um livro? E eu disse que disparate, não estou toda a altura de escrever um livro, porque há muitas coisas em jogo, não é? Claro. Há a história, há a construção de personagens, nem é o domínio da escrita, é a técnica para tu agarrares o teu leitor, os teasings, os twists da história, as várias voltas. Porque eu, para escrever um livro, queria que as pessoas ficassem agarradas ao livro, não é? Não queria. Claro. Pronto, e então era um grande desafio. E eu lá fiz uma lista.
Acho que já estivemos aqui. Já estivemos aqui antes. Não fiz uma lista. Não fiz uma lista. Eu sou da Faculdade de Letras, mas não sou de História, não é? Muito embora pareça, sou de Português e Alemão, Literatura e Linguística, Português e Alemão. Só que no primeiro ano em que eu fui dar aulas, dei aulas no primeiro ano a um 9º e um 10º ano e tive de dar Lusíadas, ok? E tu na Faculdade de Letras não aprendes a dar aulas, não é? Na licenciatura não aprendes. E então o que é que eu fiz? Tive que pegar nos Lusíadas, tive que dissecar os Lusíadas todos e perceber como é que eu ia explicar aquilo aos meus alunos, miúdos do 9º e do 10º ano, como é que tu fazes isto? E então fui buscar um mapa, olhei para o mapa e comecei a posicionar os cantos no mapa e a contar-lhes depois na aula o que é que acontecia a propósito da contextualização de cada um dos cantos. E foi aí que eu comecei a gostar de História. Muito tardiamente, não é? Portanto, já era adulta, já dava aulas, não é? És uma historiadora seródia também. Seródia também. E comecei a gostar de História. E, sobretudo, das curiosidades da história. Aquelas coisas que tu não aprendes na escola. Não é? Que este rei era primo do outro e que depois isto e aquilo. E veio daí essa minha ligação com a história. E então escrevi o primeiro romance, que é passado a bordo do Manau e é também passado na Ilha Terceira, nos Açores, e tem mortes e tem é um thriller também, e tem histórias de amor daquelas com um final Olha, que há crianças a ouvir isto. Não, tem histórias de amor fortes, uma delas bastante tórrida, uma delas bastante tórrida, e o que eu fiz foi o que me dá gozo quando eu escrevo um romance são os próprios enredos. Dá-me gozo enganar os leitores, ou seja, eles pensam que aquelas personagens vão fazer uma determinada coisa porque tudo indica que sim, e depois a dada altura aquilo dá uma grande volta e a que era ótima é péssima, e eu tento sempre não mostrar aos leitores que aquela personagem depois mais à frente vai fazer qualquer coisa sem ela perder a coerência. E isso é que me dá gozo. Dá mais gozo. Eu se calhar devia ter sido guionista de novelas. Dá mais gozo os enredos. Ainda vais a tempo. Do que propriamente se me perguntar o que é que dá mais gozo, é sentar-te ao computador e escrever. O que me dá gozo é urdir. É a arquitetura, é filigrana. É plasticina, é urdir aquelas teias e aqueles enredos, e é o que me dá gozo. Deixa eu só dizer, porque um dos teus romances, cujo qual eu li, e que agora o título escapou, mas tu vais-me ajudar. É o Pimenta da Índia, é o primeiro. Não, Pimenta da Índia eu li e tenho presente. E depois, eu julgo que até é o seguinte, em que é passado no Porto, penso eu. É a Dona Maria I e a Dona Maria II. E Dona Maria II, e que aliás era o que eu trazia para autografar. E a verdade é que eu gabo-me de estar sempre a adivinhar os filmes e os livros e não sei o quê. Não vou dizer o que é que acontece. E eu não consegui perceber que aquela pessoa... Só vou dizer o seguinte, eu se estivesse casada com a Ana Margarida, eu pensava bem nas minhas ações. Que eu descubro as cenas. Só vou dizer isto a propósito de Dona Maria I e Dona Maria II. Sim. E já agora os caprichos, os segredos dos reis e das rainhas de Portugal. Vais ter que dizer aqui 2 ou 3 segredos dos reis e de Portugal. Isso não vais sair daqui sem dizer isso, por favor. E só assim o que me vier à cabeça? O que tu quiseres. Então, mas que seja empolgante. O Dom Sebastião, o nosso rei Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir, tinha assim umas particularidades. Alegadamente, João, muito bem pensado. Alegadamente é uma palavra que é um advérbio de modo que acaba em mente, fica gigante. Mas ajuda. Ajuda, e temos de dizer. Até do Dom Sebastião, que foi alegadamente no 580. O Dom Sebastião adorava ir, quando havia tempestade aqui em Lisboa, adorava ir para um bote, para o Tejo, apanhar o perigo das ondas no corpo e na cara para ver se caía e se safava daquilo. Era uma das coisas que ele gostava de fazer. A outra coisa foi que há uma rainha... Isso é quase BDSM. É quase. Há uma rainha, creio que era uma Dona Beatriz, que
veio para a corte portuguesa de Espanha, 1300 e tal, e trazia o vestido, os vestidos eram compridos, e ela trazia um vestido com uma cauda atrás, ou seja, como os vestidos das noivas, que à frente tapam os pés e atrás são mais compridos, porque era moda na corte ao lado. E ela trouxe esse vestido, e as cuscas da corte achavam aquilo estranhíssimo, porque ninguém usava um vestido com uma cauda, e começaram todas a espalhar o rumor de que a rainha tinha literalmente uma cauda, como tem os animais, um rabo comprido, que ela, como os macacos, que ela tapava com aquilo. Mais tarde, o Dom Sebastião foi ao mosteiro, que eu não vou dizer onde para ir a ler ao livro, foi ao mosteiro onde essa rainha e outros antepassados do Dom João estão em túmulos, e foi abrir vários túmulos, entre eles o dessa rainha, para verificar se ela tinha ou não, já em esqueleto, uma cauda. Uau. 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 Pá, acho que não fica melhor É que giro. isto. Olha, A rainha rabuda. A rainha rabuda. Nós Exato. estamos quase a terminar, mas eu, em primeiro lugar, queria só deixar que quando tu fores ainda escrever uma novela, que obviamente vai acontecer, fica registado que aqui foi o primeiro sítio onde falaste disso. Portanto, muito quero bem. só ouviram primeiro aqui. Está combinado, está combinado. Estamos a acabar. E estamos a acabar. Foi tão bom estar aqui terminar. convosco. Muito Não, obrigada. foi muito A bom. Muito obrigada. Mas tínhamos Gostei um muito. desafio que queremos Queremos lançar-te. que é saber como é que tu costumas dizer. Qual é a tua. Como é que eu costumo Sim, dizer sim. o quê? Sim, qual é a tua frase pela qual te conhecem? Se alguém te citasse, Tantas. o que é que diria de ti? Tantas. Há uma que eu digo muitas vezes, que é: as autoestradas têm dois sentidos. E isto porquê? Digo isto, os meus filhos lembram-se disto desde pequeninos, na rádio também dizem que eu digo muito isto. Eu digo isto porque me parece que as pessoas pensam sempre que têm mais direitos do que deveres, e portanto as autoestradas têm literalmente dois sentidos. Se tu tens direitos, é verdade, também tens deveres. Portanto, uso muito nesse sentido. Digo imensas, a palavra imenso. Imenso. Quando escrevo, não. Quando Sim, escrevo, sim, não. sim. E quando estou em situação de comunicar para qualquer audiência, Não. aí ponho o meu filtro de Sim. agora vou falar para pessoas. O que é que eu digo mais? Digo, estás a gozar, como tu disseste há bocadinho, quando dizem uma coisa na qual eu não acredito, eu digo, estás a gozar. E há pessoas que me respondem, não estou nada a gozar, estou a falar a sério. Olha, acho que para terminarmos, podes fazer esse disclaimer. O Estás a Gozar foi uma coisa antes de nós gravarmos, porque antes de começarmos a gravar, eu e a Ana Margarida chegámos à conclusão que o irmão da Ana é meu amigo, Pois que é. é o Pedro Oliveira, que eu gosto muito, e foi aí que eu disse: estás a gozar, não é? Uma Sim. grande coincidência. Mas como as autoestradas têm dois sentidos, como tu costumas dizer, eu também gostei muito desta conversa. Muito obrigado por ter estado aqui Obrigada, connosco. eu adorei. Obrigada, Muito obrigada Ana pelo Margarida. convite. Obrigado. Foi Obrigada. o máximo. Obrigada. Foi Obrigada. muito divertido.